Irmãos, mandando um abraço muito especial aí pro Daniel, lá no Córrego da Barata. Depois vocês me mandam, alguém de Tueta me manda, por que chama Córrego da Barata? Podia ser Córrego do Peixe, Córrego da Capivara, mas Córrego da Barata, né? Me manda aí, alguém que souber me fala o que aconteceu aí, que esse córrego chama Córrego da Barata. E também pro Osiel, filho do Daniel, pra Marta, estão sempre nos ouvindo aí. Deus abençoe, ok? Depois eu passo um louvor para vocês. Irmãos, hoje estamos dando sequência a 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós vamos ler 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Já não tinha mais o rei Davi, não tinha mais o rei Salomão, né? Quem era o rei na época era Josafá. A palavra do Senhor diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Então Josafá sentiu grande medo, decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional em toda a terra de Judá. Nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos e pedimos, ó Pai, nos abençoe nessa hora, nos dê sabedoria, que a sua palavra seja alimento para todos nós nessa tarde e que nós possamos seguir todos os exemplos, tudo aquilo que o Senhor nos mostra e nos dá através da revelação da mesma. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa muito interessante aqui, essa região ali é a região de Sodoma e Gomorra, né? Vocês se lembram das filhas de Ló, né, que ficaram com ele, embebedaram Ló, ficaram com ele e se engravidaram do próprio pai? Pois é, esses são descendentes dos filhos gerados ali. Vocês se lembram da promessa, do chamado de Deus a Abrão? Ele chamava Abrão naquela época, morava em Ur, na Caldeia, né? Deus fala com ele assim: sai da tua terra, da tua parentela. Ele levou Ló, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, do nosso Deus, de Yahvé. O pai de Abrão ele tinha uma loja e fabricava e vendia estátuas, ídolos de barro, madeira, né? Ele vendia. E Abrão ouve um chamado, ouve uma voz de alguém que ele não conhecia, de um Deus que ele não conhecia, o Deus de verdade, o Deus que nós nem sabemos o nome dele completo. O mais próximo do nome dele é o tetragrama, Yahvé, né? Que é uma representação até do nosso suspiro, né? A palavra de Deus diz no Salmo, né? Todo ser que respira glorifica o Senhor. Através da respiração, Yahvé, a gente está glorificando o Senhor, né? Por cada vez que respiramos. É impressionante, que maravilha é isso, né? E aí agora, esses mal gerados ali no incesto de alguém que Ló, né, que nem deveria ter ido para aquela terra, porque Deus queria dar uma nova experiência para aquele homem. Quando Deus o chamou Abrão, há uma expressão no hebraico muito forte, muito importante, fala assim, que ela é a seguinte: Lech Lehá, sai desse Abraão aí e vem para cá, que eu tenho um Abraão muito melhor para você. É isso que quer dizer Lech Lehá. Então, quando ele ouviu aquilo, certamente em aramaico, né? Porque era a língua daquela região da Caldeia naquela época. Lembrando que Abraão foi o primeiro hebreu.
Então, Ler, sai desse Abraão aí, vem para cá que eu tenho um Abraão muito melhor para você. Só que ele levou seu sobrinho Ló, que foi um grande problema para ele, né? Foi para Sodoma, né? Deus teve que mandar mensageiros lá, anjos lá para tirá-lo de lá. Daí a pouco ele é embebedado pelas filhas e as filhas têm relação com ele, né? E elas geram filhos, uma num dia, outra no outro. E agora os moabitas e os amonitas, os edomitas, eles vêm para guerrear contra o rei Josafá. Josafá era rei em Judá. Josafá ficou com grande medo, porque estava fragilizado demais naquela época o reino de Judá. Mas ele buscou socorro no lugar certo, meu irmão. Ele foi buscar o Senhor. Ele convocou um jejum nacional a toda a terra de Judá. Ai, que maravilha se nós pudéssemos nos juntar todos, fazer um jejum nacional também, né? Nós sabemos que o mundo está caminhando por uma luta, uma dificuldade cada vez maior, que não vai voltar atrás, não vai diminuir, porque a palavra do Senhor fala sobre isso, né? O mundo vai caminhar por um momento de arrebatamento da igreja. O Senhor protege os seus, o Senhor guarda os seus, mas vou dizer que o mundo vai melhorar, não pensa assim não, porque não vai ser não. Nós, quanto mais orarmos, mais seremos preservados e escondidos do olhar do inimigo. Mas que o mundo vai voltar a ser um mundo bom, não, nem pode, porque você imagina bem, do jeito que está, tem gente que não se converte, gosta do mundo. Você imagina se o mundo folgar, né? Ficar melhor, com mais distribuição de renda, mais emprego, não vou dizer não, porque tem muito emprego na cidade. Por exemplo, não tem quem queira trabalhar, né? As pessoas começam num dia, no outro estão pedindo para sair. Isso aí é muito sério. Mas as pessoas com menos doenças, menos problemas, aí sim que a pessoa não ia querer se converter de jeito nenhum, porque se o mundo do jeito que está, já estão gostando tanto do mundo, né? Então, se melhorar, aí é que não querem de forma alguma sair do mundo. Por isso é que o Senhor tem permitido cada dia mais. As coisas vão acontecendo, os sinais vão se cumprindo, os sinais acompanharão aqueles que creem. Então o povo de Deus está vendo tudo o que está acontecendo como sinal eminente da volta de Jesus para buscar uma igreja fiel, sabe? Igreja fiel. E isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. Mas voltando aqui ao nosso assunto, então o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé, e todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Então durante essa assembleia, o rei Josafá se colocou de pé diante da comunidade no pátio e exclamou, olha que oração maravilhosa: ó Yahvé, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos dessa terra? Não deste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nelas se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, erguemos o nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Irmãos, foi uma situação tão maravilhosa, e aí o profeta falou para o povo: atenção, todo Judá, e vós que habitais em Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão
que se dirige contra vós, porquanto a tua luta não é vossa, mas do vosso Deus. Amanhã descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. E não temais, pois nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Irmãos, que maravilha. O rei Josafá então se ajoelhou com o rosto no chão, no pó, né? E todos, de igual maneira, também oraram. Aí, logo depois de ouvir, deliberar com o povo, ele designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, olha que maravilha. O povo vai para a guerra e, ao invés de ir em silêncio para pegar o inimigo desprevenido, vai cantando louvores. É assim que o Senhor nos orienta. É essa a lição que nós tiramos principalmente desse texto que lemos. Você está enfrentando problemas? Canta louvores, busca o Senhor, ora. O Senhor vai ouvir o seu louvor, e Deus habita nos louvores. O Salmo fala sobre isso. Então, quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, os soldados de Moabe, os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Eles se atacaram, eles se aniquilaram uns aos outros, se confundiram, e, irmãos, lutaram até a morte de todos, uns contra os outros. Olha só que maravilha que o Senhor fez. Um povo que estava naquela época menor, foi assim extremamente vitorioso contra aquele povo que se uniu lá em várias tribos e vieram para atacar, porque eles buscaram ao Senhor. Eles buscaram o Senhor. E é muito interessante essa parte em que eles tiveram tanta confiança que eles prepararam os cantores, os instrumentos para irem à frente do exército, louvando, cantando louvores, salmodiando a Deus, E aí, quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou uma emboscada para eles, e eles ficaram completamente desnorteados, e foram derrotados. Uma coisa que é muito certa, um dia desse alguém me questionou, alguém bem próximo da minha vida, questionou: mas Deus permite uma porção de coisa, quanta criança morrendo, irmãos, quantas pessoas morrendo em acidentes. Olha, isso é do nosso livre-arbítrio. Os acidentes, as coisas que acontecem, por quê? Porque alguém estava correndo, ultrapassando no lugar errado. E isso é livre-arbítrio, isso é erro humano. Deus não nos tem como marionetes para que fique nos controlando. Se fizesse isso, nós perderíamos a nossa condição de decidir o que queremos, se queremos o certo, se queremos o errado. Lembra do texto que nós lemos semana passada sobre reis, que Elias ali: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Decida, meu irmão, decida hoje por Jesus, decida hoje por fazer as coisas certas. Você tem o livre-arbítrio. Você sabia que os anjos não têm? Os anjos quiseram fazer esse projeto, mas Deus não permitiu, porque Ele queria um homem à sua imagem e semelhança. Imagem, o corpo; semelhança, a condição de decidir, a condição sentimental de dizer sim ou não. Eu quero errar, eu quero acertar. Isso é o nosso livre-arbítrio. Hoje o mundo, nós temos visto muita coisa errada. Os homens estão optando por fazer coisas erradas, mas às vezes que os homens buscam o Senhor, se revestem da glória dele, as vitórias são certas. Porque aqui nessa batalha, certamente, o povo de Israel, de Judá, não suportaria, não conseguiria vencer.
mas Deus deu a vitória por causa da fé, por causa da oração, né? Por causa de buscar o Senhor com humildade e sinceridade de coração. E aqui o Senhor deu essa grande vitória. E o povo então entrou na cidade de Jerusalém e eles se dirigiram à casa de Yahvé. Se lembra que nós falamos nos últimos dias aí, né, sobre como o tabernáculo, depois Davi, ele quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Aconteceu um problema, né? Ele deixou depois na casa de Obed-edom. Obed-edom recebeu uma bênção, depois ele levou a arca, né, para Jerusalém, e ela foi colocada ainda não no templo, o templo não estava feito, mas o Senhor orientou que levasse, né, para Gibeá. E depois foi construído por Salomão o templo, e ela foi colocada no primeiro templo. Depois que o templo foi destruído, eles colocaram a Arca da Aliança no segundo templo. Existe aí uma controvérsia se ela foi colocada ali ou não, porque Jeremias foi o último dos profetas que cita a Arca da Aliança, né? E isso há um mistério, mas Apocalipse fala que ela está na eternidade, que Deus sabe onde ela está, né? O homem não sabe, mas isso é por isso que nós não podemos desvincular a antiga aliança da nova aliança, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Jesus é a graça, nós vivemos a graça, tá? Mas não podemos desprezar a antiga aliança, o Antigo Testamento. Eles se completam, né? E as profecias, tem muita profecia no Antigo Testamento que ela se cumpre hoje. Por exemplo, Isaías 66:8, onde fala que Israel seria reconstruído, né? Pode uma nação nascer num só dia? Se cumpriu agora, né, em 1947. Então, e outra coisa, a gente vê que tem muitas profecias no Antigo Testamento que os judeus entendem, como a guerra de Og e Magog. Para mim, na minha interpretação, é a batalha de Armagedon, né? Só que eles não falam da batalha do Armagedon no Antigo Testamento. O Armagedon é no Novo Testamento. Então, para que eles possam entender e se preparar para esse tempo, né, ali tem a referência em Ezequiel da batalha de Og, rei de Magog, né? Assim como também Daniel fala muita coisa, profetiza muito. Daniel é chamado até de o Apocalipse do Antigo Testamento, de tanta coisa que tem a ver com as profecias, né, daquilo que vai acontecer. Deus fala com Daniel assim: sela esse livro, que ele não é para agora, ele é para o fim dos tempos. Aí depois lá, Apocalipse fala assim: quem é digno de abrir o livro? Vocês se lembram disso? Olha aí a coerência da Bíblia, a interligação de um texto com o outro. Naquela época de Daniel, não era a época de abrir o livro que fala das revelações, mas quando chegou o tempo, né, em Apocalipse fala muito claramente sobre isso. Quem é digno de abrir o livro? O Cordeiro foi digno de abrir o livro. Aí João chorou, porque João não viu alguém que fosse digno de abrir o livro. Mas o Senhor, um dos anciãos, fala, né, que o Cordeiro, aquele que foi morto desde os tempos antigos, né, da fundação do mundo, foi encontrado digno de abrir o livro. Então, a coerência da Bíblia é uma coisa maravilhosa e que cada dia mais fala aos nossos corações. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Glorifique ao Senhor sempre. Mesmo nas batalhas, vá com cânticos de louvor e salmos, e o Senhor vai te dar vitória. Shalom.